Aí já damos um feedback aqui sobre a sua empresa, né, a Cali Cultural. Mas, irmão, fala pra gente assim, como que nasceu a Cali Cultural e qual que é o intuito? E fala um pouquinho também, assim, quem é o Daniel e por que o Daniel tá relacionado Eita, nessa chegou empresa? já. Prum. Já tem que chegar com o pé na porta, né? Não, fechou. Cara, meu nome é Daniel, eu trabalho com intercâmbio há 17 anos, eu sou formado em turismo na Embi Morumbi. E eu estudei sempre... lá, hein? Estudou lá também? Aham. Estudei ali na Vila Olímpia. E eu sempre me preparei para estar aqui hoje, né? Então isso daqui foi um plano de carreira, a minha ideia sempre foi ter uma agência de intercâmbio. Então, desde o início da faculdade, eu procurei trabalhar com intercâmbio, eu fiz 4 intercâmbios também. Então, nada é por acaso, assim, né? Porque muita gente, às vezes, trabalha por intercâmbio por uma questão de oportunidade, né? De destino. Eu conheço pessoas que trabalham com intercâmbio que são formadas em arquitetura e, né? Enfim, em outras áreas de atuação. Não é o meu caso. Então, eu vim morar aqui na Califórnia em 2009, tá? Eu vim estudar, vim fazer uma pós aqui em Business. E durante essa pós, eu conheci o meu sócio, o Gabriel, que ele é de Porto Alegre. E quando eu tava para retornar ao Brasil, a gente teve ideia, um dia a gente teve um insight, trocando uma ideia em casa, a gente chegou a morar junto um período, e tomando uma cerveja na cozinha, surgiu a Cali Cultural, né? E eu tava para retornar e a gente falou, poxa, vamos montar uma agência de intercâmbio especializada em Califórnia para dar todo o suporte que a gente não teve quando a gente veio para cá, porque quando você vem e não tem, né, um suporte local ou uma orientação de uma pessoa no Brasil que já passou por essa experiência, né, que conhece o que a gente vai viver por aqui, a gente acaba dando muita cabeçada, né? Então, vocês sabem disso. A gente acaba gastando muito dinheiro à toa, né? A gente acaba se envolvendo com pessoas que muitas vezes querem se aproveitar da gente, porque a gente chegou agora. Total. Infelizmente, tem muito disso aqui, né? Brasileiro que tá aqui há mais tempo, ao invés de acolher o brasileiro que chegou agora, ele arranca o dinheiro do cara, né? Então, a gente teve essa ideia, o Gabriel ia continuar por aqui. Ele já estava aqui há 7 anos e eu estava para retornar, então nossa ideia... Deixa eu te interromper. Diga lá. Você tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha 24. 24, tá. 24 era anos. novo. Era novo. E assim, você falou que tava trocando ideia, tomando uma breja. E qual foi o... Tipo assim, vocês levaram a sério desde o começo a ideia de montar? Ou vocês... Porque muitas vezes a gente tá trocando ideia assim, aí... E se a gente fizesse um negócio? Exatamente. Aí você pega... Igual a sua pizzaria, que você quer abrir no forno de casa. Isso é comum, velho. E aí, tipo assim... Porque às vezes você pega e fala assim, vamos fazer... E se a gente fizer aquele negócio lá? E aí você fala, vamos fazer. Não, vamos mesmo, vamos. E aí o negócio fica, tá ligado? Pode crer. E Isso aí é comum, quem não né? vai. Exato, é muito comum. Mas a pergunta é... Foi desde o começo vocês falaram assim, não vamos fazer e levar a sério? Ou ainda foi maturando as ideias e tudo mais? Cara, lógico que as coisas no começo são devagares, né? Com certeza. Até porque todo mundo precisa trabalhar, precisa de dinheiro, então a gente não parou de trabalhar, né? Então eu trabalhava com intercâmbio antes de vir para San Diego, tava trabalhando numa agência. Então eu tava para voltar e acho que surgiu muito naquele sentido, poxa, agora vou voltar, o que eu vou fazer, né? Vou procurar um emprego numa agência de intercâmbio, num hotel, sei lá, alguma coisa ligada a turismo. E aí a gente teve essa ideia, eu voltei, ele ficou. E assim, a ideia desde o começo era sempre ter uma base local aqui, né? Então a gente tem as casas da empresa, a gente tem o suporte local, então ele ia ficar cuidando disso e eu no Brasil ia fazer o trâmite. Agora, como vocês mesmos perguntaram, né? A gente precisou seguir nossa vida. Então, quando eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um emprego, né? Uhum. Então, arrumei um emprego num hotel em São Paulo, fui morar em São Paulo, logo no primeiro mês. E o Gabriel continuou também fazendo as coisas dele. E a gente começou fazendo as coisas da empresa com o tempo que sobrava, né? Então, eu lembro que a gente começou a empresa com R$500 cada um. Mas desde aquela conversa vocês já começaram Começou, mas devagar, passo mas de tartaruga, né? Aquela coisa, voltamos pro Brasil, aí começamos a pesquisar como é que é para abrir um CNPJ. Aí primeiro a gente contratou uma menina para fazer um site, e aí, né, contratamos e-mail, aquela coisa toda. Então as coisas foram indo, eu trabalhando, e ele fazendo as coisas dele por aqui também. E eu tinha um shift lá no meu hotel, em São Paulo, que me permitia dar um gás no trampo à tarde, porque eu trabalhava das 6 da manhã às 3. Eu saía muito cedo. Então eu tinha praticamente a tarde inteira e era nessa hora que a gente fazia a parada acontecer. Então inúmeras reuniões, era muito call à noite, né, que era o período que dava, call de fuso. Então a gente fez acontecer muito no período de folga. E aí eu fiquei nesse hotel aí, eu voltei em agosto, fiquei nesse hotel aí até dezembro. Isso a empresa já estava rolando, o CNPJ estava aberto, já tinha mandado uns 2 para cá durante esse período. E aí eu lembro que saiu uma escala do final de ano e minha chefe me botou para trabalhar no Natal e no Ano Novo. Nossa.
Cara, quando eu peguei a escala, cara, eu falei, tô fora. Vou focar na caricultural, já deu pra mim, é isso que eu quero pra minha vida. Pedi demissão na hora. Liguei pra minha mãe e falei, aí mãe, vou voltar pra casa aí, segura a onda aí um pouco. Eu vou seguir meu sonho aí, vou focar na empresa. E aí meus pais me deram um respaldo aí nesse sentido também. Fui morar na casa deles. Suporte quando tá começando. Né, exato, cara. Aí a gente trabalhava, no começo, home office, trabalhava do quarto, né? Aí com o tempo eu percebi também que ia precisar ter uma agência, porque tinha muito pai que entrava em contato com a gente, mas não se sentia confortável em fechar um intercâmbio sem te conhecer, sem ir numa loja e tal. E aí, nesse momento, meu pai foi muito importante para mim também, porque meu pai é engenheiro e ele tinha um escritório no centro de Santos, que ele tinha uma sala vazia. Ele falou, vem pra cá, monta a agência aí nessa sala, pode usar minha secretária, então fica aí, tu não paga aluguel, e começa o business, né? Pra pelo menos ter um lugar. Que da hora, mano. E a gente começou assim, eu ficava aqui, era só eu e o Gabriel ficava aqui em San Diego, eu fazia todo o trâmite do Brasil, né? Matrícula na escola, visto, toda a orientação. O Gabriel pegava o cara no aeroporto e levava o cara pra nossa casa. A gente já tinha montado uma casa aqui. Enfim, levava o cara no mercado pra comprar as coisas, fazer um bilhete de transporte público, um plano de telefone celular. É o que eu precisava. E as coisas começaram. Então a gente procura otimizar o tempo e o custo do nosso intercambista, né? Principalmente na chegada. Show. Surgiu uma dúvida pra mim aí no meio. Quando você tem uma agência, né? Uma empresa, você tem que abrir um CNPJ e tal. É necessário abrir aqui nos Estados Unidos também? Ou é só no Brasil que precisa ter a empresa, né? Porque como tá fazendo essa ponte... Ou tem um CNPJ internacional? Boa. Não tem, né? Então, assim, pra você ser uma agência de intercâmbio, basta abrir um CNPJ no Brasil. Só no Brasil? Só no Brasil. Tá. No nosso caso, como a gente tem a empresa de acomodação aqui nos Estados Unidos, a gente abriu uma LLC aqui. Porque a gente trabalha com housing para estudante que é da própria Cali. Sim. Então a gente montou uma empresa aqui para atender a nossa empresa do Brasil. Então a gente teve que abrir. Mas as outras, uma LLC normal com foco em residência estudantil, né? Entendi. Agora, uma agência de intercâmbio normal não tem uma LLC nos Estados Unidos. É algo raro. É um modelo de negócio que a gente inventou, né? Ninguém tem esse modelo. Até tem algumas imitações aí, mas é uma galera que subloca apartamento, pessoa física, não tem uma estrutura aqui, né? Uma agência no Brasil. Eu passei por isso aí, desses sublices da vida. Então, eu conheço alguns aí, tem algumas imitações aí. Mas, assim, o nosso é 100%, né, oficial, tudo. Pô, isso é muito louco, né? Porque, tipo assim, quando a galera vem do Brasil, tipo assim, já tem uma house, tipo, uma casa onde vai ficar uma galera junto. Imagina a bagunça que é, mano. Porra. Sim, mano. Cara, que vontade. Cara, na hora que você falou, tipo assim, eu lembrei que da viagem de formatura que eu fiz, né? E aí, tipo, era várias... Tipo, isso, aí lembro, não sei se é assim, né? Mas, tipo, pô, você chega com várias pessoas ali e tal. Provavelmente pessoal da mesma idade, né? Se for que tá com adolescentes aí. Deve ser mó da hora, eu vou falar pra você que, tipo assim, foi uma dor que eu senti muito quando eu cheguei. Porque, tipo assim, quando eu cheguei aqui, eu fui pra San Diego, eu conheci o Gui, mas só que eu fui pra San Diego quando eu cheguei. Porque meu sonho era San Diego. Aí eu falei, tipo, pô, tem uns moleques lá, mas eu vou pra onde eu realmente sonhei, tá ligado? E eu fui pra lá, mas só que eu não conhecia ninguém. E eu cheguei um mês antes das minhas aulas começarem. Ou seja, eu passei um mês sozinho, mano. E eu morava num, tipo, eu não conseguia arrumar um Fala Airbnb. A casa que você morava. Eu morei num trailer, mano. Olha que maneiro, cara. Eu morei num trailer. Experiência irada. E, tipo assim, eu fiquei um mês no trailer. Mas, pô, é uma puta história, né, cara? Mas era da hora. Não, era da hora. O primeiro dia eu levei ele. Eu tava lá em Anaheim, eu levei ele pra San Diego e a gente dormiu no trailer. Mas só que assim, mas... quando eu cheguei, não tinha ninguém, pô. Eu não conhecia ninguém. Minhas aulas não tinham começado, os meninos estavam aqui em cima. E, tipo, foi um mês sozinho, mano. Sim. E, velho, eu quase fiquei louco, mano. Isso daí, mas tu vê que já é a falta de orientação lá atrás, né? Porque o visto F1, ele te permite chegar um mês antes do início das aulas. Agora, sim, será que vale a pena tu chegar tão antes? Porque, na minha opinião, tudo acontece na escola. Então, é o que eu sempre falo. O intercambista, para ele estar feliz, para ele estar contente, ele precisa ter vida social. Exato. Se você chega um mês antes num lugar que você não conhece ninguém, você vai ficar um mês sem ter vida social. Né? Porque você vai ter dificuldade. Você pode até fazer um amigo no condomínio, né? Conhecer alguém na rua, etc. Mas é um ritmo muito mais lento. Na escola é onde tudo acontece. Então, o que a gente recomenda? Chega uma semana antes. 5 dias antes. Que é importante chegar um pouquinho antes também, né? Pra você se ambientar. Tem fuso horário, né? É legal tu já tá com o teu bilhete do busão, tu já tá, né, ali com as compras em casa, já tá organizado pra ir pra aula tranquilo.
Agora, chegar um mês antes é legal pra quem já conhece a galera, né? Então, aí vale a pena tu chegar antes pra dar um gás, né? Alugar um AP, comprar um carro, se organizar. Mas pra quem não conhece, realmente é muito tempo, né? Eu cheguei um mês antes, pagando em real, sem falar inglês. Ou seja, ficou um mês de boca fechada, mano. Praticamente. Imagino, bro. Que doideira, né? Tipo, eles estavam aqui, eu não conseguia subir toda hora, porque é um custo, né? Vim de San Diego pra cá toda hora. Todo final de semana. Com certeza. E assim, tipo, por exemplo, eu cheguei um mês antes, mas eu faço college. Então tinha treino já do soccer e tudo mais. Então a gente já vai entrosando ali com a galera do time. Com Aí certeza. depois vai desenrolando o resto, né? Eu fui conversando, de vez em quando eu conversava com o mexicano lá, que era o dono do treino. Ele já aprendeu o Spanglish ali, né? E quando você chega... Essa eu nunca... Tá esperando acontecer alguma coisa, né? Eu também tô esperando você se inscrever no canal. Corre lá.